Saudações paranormais, eu sou o Odd, seu anfitrião. Se você gosta de filmes de terror, provavelmente deve ter sentido vontade de visitar um local assombrado, seja por curiosidade em saber se existem fantasmas ou demônios, ou apenas por diversão e mostrar o quão corajoso você é e impressionar seus amigos ou até mesmo sua namorada ou namorado. Mas se você se acha corajoso por fazer a brincadeira do copo quando era pequeno, ou por entrar numa construção abandonada durante a noite, pode começar a desconsiderar isso, pois essa lista vai fazer um cemitério parecer o lugar mais tranquilo para se visitar. Conheça agora os 7 locais mais assombrados do mundo. Número 1. Aokigahara, Japão. Aokigahara, ou Floresta do Suicídio, como é conhecida popularmente, é uma floresta que se localiza próximo ao Monte Fuji, no Japão, e é um local que há anos passou a ser adotado por pessoas que querem cometer suicídio. É o segundo lugar em que as pessoas mais se matam, perdendo apenas para Golden Gate, em São Francisco. Cerca de 100 corpos são encontrados por ano na Aokigahara, por isso várias empresas, juntamente com a polícia, espalham diversos cartazes pela floresta, advertindo as pessoas para que não se suicidem, que a vida é única e que não deve ser desperdiçada. Lendas locais também dizem que as pessoas, na verdade, são atraídas por demônios e monstros japoneses e são induzidas a se matarem na floresta. Número 2. Museu do Genocídio Tuol Sleng, Camboja. Inicialmente, o lugar costumava ser uma escola secundária, chamada Tuol Svai Prey. Localizado na capital do país, o espaço era composto por 5 edifícios e atendia grande parte da população local. Entretanto, por volta de 75, a escola se tornou um presídio e interrogatório, onde cerca de 20 mil pessoas foram presas e torturadas por cerca de 4 anos, das quais apenas 12 sobreviveram. Hoje em dia, há relatos de que o local ainda é assombrado por espíritos desses prisioneiros. Número 3. Leap Castle, Irlanda. O castelo, localizado em Kildare, na Irlanda, é considerado um dos locais mais tenebrosos do mundo. A família O'Carrolls adquiriu a propriedade da família O'Bannons, e após a morte de um dos membros da família, a O'Carrolls iniciou uma disputa entre 2 irmãos para ver quem ia ficar com a propriedade. Nesse processo de rivalidade, um dos irmãos foi brutalmente assassinado na frente da família, e após isso houveram seguidas mortes. Dizem que isso tudo é graças a uma besta que circula por lá, conhecida como o Elemental, e sua presença caracterizada pelo cheiro de enxofre e carne podre. Número 4. A Casa de Riddle, Estados Unidos. Antes de ser uma residência, a construção que ficava na frente de um cemitério era utilizada para realizar funerais e também servia como abrigo para os porteiros que cuidavam da necrópole. Foi no século XX, após mais de uma década da construção da casa, que Carl Riddle, administrador da cidade, passou a se hospedar por ali. Apesar dos relatos das constantes aparições de Buck, um ex-porteiro do cemitério, foi somente após o suicídio de um dos empregados de Riddle no sótão da casa que o lugar passou a ganhar fama de assombrado. Os funcionários diziam ouvir correntes sendo arrastadas e vozes murmurando nas escadas. Na década de 80, a casa foi desmontada e levada para outro lugar, a fim de acabar com as assombrações. Mas, no entanto, os espíritos parecem ter ido junto. Eles perturbaram tanto os carpinteiros que trabalhavam na montagem da residência que as obras ficaram paradas por cerca de 6 meses. Número 5. Castelo de Edimburgo, Escócia. A construção foi erguida por volta do século XII para servir como fortaleza militar e hoje é um dos pontos que mais atraem turistas no país, não por seu contexto histórico, mas por sua fama de assombrado. No local ocorreram diversos assassinatos brutais, torturas e também serviu como um enorme palco para guerras. Devido às grandes quantidades de histórias sobre fantasmas, em 2001 cerca de 240 voluntários e 9 pesquisadores foram até o castelo com a intenção de registrar fenômenos paranormais. Diversos membros da expedição relataram a queda súbita de temperatura em certos locais, a sensação de serem tocados ou até mesmo terem suas roupas puxadas. Muitos ainda relatam a presença de silhuetas e figuras sombrias. Número 6. A Casa dos Whalley, Estados Unidos.
Localizada em San Diego, Califórnia, a casa da família Woolley é considerada um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. O local escolhido por Thomas Woolley para construir a casa de sua família não foi o mais adequado, já que antigamente foi utilizado para sediar a forca pública da cidade, onde inúmeros criminosos teriam sido executados. Além disso, a família apresenta um enorme histórico de mortes e suicídios, e seus espíritos parecem não querer deixar a casa. O fantasma mais presente nas histórias é o do ladrão Yankee Jim Robinson, que morreu enforcado antes da construção da mansão e vagava pelo lugar ainda quando os Woolley viviam ali. Hoje em dia, a casa se tornou um museu e pode ser visitado pelo público. Inclusive, há relatos de pessoas que viram os espíritos de Thomas e sua esposa Anne pelos cômodos e corredores da casa, além do espírito de uma garota que foi enforcada acidentalmente ou até mesmo da filha do casal. Número 7. A casa de Amityville, Estados Unidos. Em 1965, a família Defoe adquiriu uma casa em Amityville e colocou uma placa na entrada dizendo Grandes Esperanças, mas parece que o filho da família, Ronald Jr., não concordava muito com o que diziam. Em uma madrugada de dezembro de 74, Ronald assassinou toda a família a tiros e após isso foi condenado à prisão perpétua. Depois do acontecimento, a família Lutz se mudou para a casa, mesmo sendo alertado do que havia ocorrido ali 13 meses antes. Por conta disso, optaram por abençoar o lugar. Durante a bênção, o padre ouviu em um dos quartos, "Vai embora", mas não avisou nada para a família, o que foi um erro bem grande. Os fenômenos que aconteceram naquela casa foram tão intensos e assustadores que a família se mudou de lá após 28 dias. Fenômenos como objetos voando pelos quartos, lodo verde escorrendo pelas paredes, crucifixos virados para baixo, vozes, barulhos, solavancos e a levitação dos corpos dos próprios moradores foram alguns dos acontecimentos que assombraram os Lutz no mês que estiveram lá. Durante uma investigação sobrenatural, uma foto capturou um menino espreitando na porta, mas não havia crianças no grupo. E aí, será que você teria coragem de visitar um destes locais? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever aqui embaixo. Um abraço do Tio Odd e até a próxima.